Muito bem, vamos abrir então em Atos, no capítulo 2, irmãos. Nós vemos até agora, esse tema, embora seja um tema em inglês, mas é bom, a gente já fala em línguas, Old school, School é escola, mas ensino, E old seria eu, o nosso irmão Lucas, irmão Lucas? Nós já somos old, já de idade, antigos, de 60 para cima. Quem é que tem mais de 60 anos aqui? Aí levanta a mão com fé. Aí, olha, nossa irmã Selma, eu dava uns 50 e poucos. Amém. Irmã Lúcia também. Amém. Bom, então, voltando aos ensinos antigos, aos ensinos que os apóstolos foram usados por Deus para serem os transmissores desse ensino apostólico, O ensino de Jesus através dos seus apóstolos. E é uma necessidade, Hoje, com tanta coisa difícil, com tanta interpretação, com tanto eu acho, A gente vai ver isso um pouco hoje, com tantas linhas, Nós já estamos sendo chamados pela sociedade hoje de cristãos fundamentalistas, Graças a Deus, ali o pastor falou, Porque aqueles que acham, não, vocês são muito radicais, essa interpretação, esse evangelho. E, infelizmente, irmãos, até no meio da própria igreja, no mundo, tem muitos líderes e muitas igrejas que estão também assimilando isso, Não, nós temos que ser mais flexíveis para alcançar as pessoas. E nesse texto de Atos 2, isso não é aprovado, Nós estamos vendo isso. Nós temos que ter o fundamento dos apóstolos. Quando a gente fala fundamento dos apóstolos, é o ensino de Jesus através dos apóstolos. Os apóstolos viveram com o Senhor Jesus, Os apóstolos ouviram, os apóstolos viram o Senhor Jesus. Os apóstolos testemunharam, os apóstolos foram tocados, transformados, se reconverteram, se bem que não sei se a gente pode usar esse termo, no caso, eu creio, do apóstolo Pedro, andava com o Senhor Jesus, mas no momento do aperto, negou a sua fé. Mas nós vamos ver e estamos vendo um outro Pedro. E eu quero iniciar antes de ler aqui o texto, com esta pergunta: qual a diferença que vocês acham do Pedro de João 21? Se você abrir aí as páginas antes, quando Jesus ressuscitou e antes de ir ao céu, Jesus, ele, com todo o respeito, ele dá um breque, peraí, eu tenho que ter um encontro com Pedro. E lá em João 21, 15, você já sabe, Jesus vai a Pedro, Pedro está naquela crise, porque negou ao Senhor Jesus, teve ali aquela culpa, e o Senhor Jesus volta. Então, eu queria que vocês falassem, o que vocês veem de diferença do Pedro quando negou ao Senhor Jesus, com este encontro com o Senhor Jesus, e o Pedro de Atos 2. Vamos lá. Alguém fala aí, por favor. O que você via, o que você viu? O que seria melhor? O que aconteceu com Pedro? Um por cada vez, Sim, transformação. Sim, ok. Sim. Certo. Uhum. Certo. Sim, sim.
Sim. Sim, sim, sim. Sim, tá. Certo. Sim, amém. Então, o irmão Lucas fala nessa transformação, né? É claro, né? Isso é forte. Mas eu vejo aqui, irmãos, também que é a questão do Espírito Santo, né? Um Pedro cheio do Espírito Santo. É claro que isso é consequência dessa transformação, desta conversão de novo ao Senhor Jesus, dessa restauração, né? Mas você olhando para o capítulo 2 de Atos, e nós vimos aqui, primeiro, né, vinda do Espírito Santo para habitar, porque antes o Espírito Santo, você sabe, no Antigo Testamento, ele vinha para atuar sobre os reis, sobre os profetas, depois ele retornava, pelo menos assim que a gente vê. E com a ressurreição de Jesus Cristo, Jesus envia o Espírito Santo para habitar no mundo e para habitar naqueles que criam nele, né? Então é a presença, na verdade é o Espírito Santo que habita em nós, né? Jesus está nos céus, a gente crê em Jesus, Jesus está em nós através do Espírito Santo. Mas você vê em Atos 2 um Pedro cheio do Espírito Santo, porque olha, irmãos, para anunciar o que ele anunciou, para proclamar o que ele anunciou, tinha que estar cheio do Espírito Santo. E esse Espírito Santo deu a ele o quê? Coragem. Porque Pedro correu o risco de, no final dessa mensagem aqui, ele poderia ser morto pelos judeus, porque ele falou de uma forma bem firme, né? De uma forma até brusca, né? De uma forma assintosa, né? Vocês mataram o Senhor Jesus Cristo, né? Então é um apóstolo Pedro realmente transformado, mas a marca de Pedro aqui é a atuação do Espírito Santo nele, e hoje nós temos que restaurar isso, né? Esta ação do Espírito Santo na igreja sobre nós, nos dando, né, vida, poder, né? Não o poder humano, mas o poder espiritual, é claro, para anunciar, para Deus fazer para Deus cumprir com o propósito dele. Amém? Alguém quer falar? Uma outra coisa que vem em Pedro aqui, no capítulo 2? Muito bem. Então, vamos ler aqui, capítulo 2, 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Não estava apenas Pedro, né? Mas os outros também. Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-o, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E é importante notar que Lucas, ele não conseguiu, né, não do ponto de vista espiritual, mas humano dele, registrar tudo aquilo que Pedro respondeu a eles, porque ele fala, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os. Então o que a gente tem aqui é uma síntese desta forma de Pedro responder a esses homens. Eles foram tocados pelo Espírito Santo, pela
pela palavra de Deus através de Pedro, e eles responderam: e aí, Pedro, o que a gente vai fazer agora? E é isso que nós vamos olhar um pouco hoje, né? Está dando aí para ir? Eu acho que tá, ok, tranquilo. Então vamos lá, nós vamos ver hoje essa questão, como Pedro evangelizou. Eu sei que há alguns meses atrás nós tivemos alguns estudos sobre evangelização, mas nós vamos olhar para o que Pedro fez, como Pedro evangelizou. E a nossa oração e o nosso alvo aqui é sairmos mais uma vez aquecidos para que nós possamos cumprir com esse propósito de levar esta palavra. Amém, irmãos? Vamos ver aqui. Eu sou meio enrolado aqui. Aê, pastor, muito obrigado. Aê. Vamos lá. Então, uma igreja que edifica os crentes e evangeliza os pecadores. Este será o tema. O de hoje é sobre essa questão de evangelização. E na próxima semana, a questão de edificação. Então, a igreja old school evangeliza o pecador. Foi esse texto que a gente viu. O modo como Pedro evangelizou. Primeiro, Pedro cortou o coração deles com a palavra, né? As palavras, a exposição bíblica, partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? E aí o nosso texto aqui usa essa questão de compungiu-se-lhes. E isso perturba a minha vida, né? No sentido de que, como hoje nós não estamos alcançando o coração das pessoas com este poder da palavra, compungir, né? É cortar, é ferir, é afligir. E aí a gente entra, irmãos, na minha vida, entro numa crise. Senhor, o que é a igreja, o que é que nós, o que está faltando para que quando a palavra de Deus, seja você individualmente, seja na igreja, seja, né, através dos cânticos e muito mais, quando a gente abre essa Bíblia, até na minha vida cristã, essa palavra em muitos momentos é fria, parece que não age, não da palavra para mim, mas do meu coração para com esta palavra. Veja que o apóstolo Pedro, ele foi duro, ele foi até aos nossos olhos ríspido, ele foi, para hoje seria uma afronta falar da forma como o apóstolo Pedro falou aqui. Ele usou a palavra de Deus no Antigo Testamento, mas em muitos momentos eu fico assim pensando: Senhor, o que é que está faltando na minha vida para que quando eu levar esta palavra, não apenas aqui na frente, não, mas no meu dia a dia, essa palavra não está entrando, cortando o coração? O que os irmãos acham? Vamos ser assim honestos, nós estamos aqui numa escola bíblica, né? O que nós precisamos ter hoje para que esta palavra tenha essa mesma ação? E em muitos momentos começa em nós, nos próprios crentes, né? Parece que a gente lê, a gente ouve, mas isso não corta a gente, isso não entra, isso não muda, essa palavra não produz os efeitos que a própria palavra de Deus diz que ela produz. O efeito de limpar, né, as nossas vidas, o efeito de consolar, de fortalecer, de ensinar,
né, de exortar, de guiar, lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Parece que é algo muito longe de nós. Alguém quer falar? Fala, pastor. Sim. Amém. Tanto que tem aquela frase, né, que Pedro diz: importa muito mais obedecer a Deus do que aos homens. Eu acredito que falta no nosso coração esse temor, não de medo, mas de realizar a obra de Deus. Parece que hoje nós estamos muito mais interessados em realizar a nossa própria obra, edificar a nossa própria vida. Amém, é verdade. Então, eu acredito que o temor do Senhor, e você perguntou sobre Pedro, a coragem, né? A coragem que ele teve depois de 2, quando a Bíblia diz que anunciava com intrepidez a palavra de Deus. Anunciar com intrepidez é sem temor de perder a vida, né? Era isso que eles faziam ali. Então, acho que hoje nós estamos muito envolvidos nos nossos projetos, planos, e a nossa fé ela ficou em segundo lugar. Ela ficou preenchendo. Então, Atos era a primeira prioridade. A fé hoje não é mais a nossa primeira prioridade, né? É verdade. Então, acho que o temor do Senhor, né, é o diferencial. Verdade. Amém. Então, quais são os obstáculos hoje que impedem a palavra cortar o coração das pessoas? Irmãos, quando a gente coloca isso, sabe, não é para sair mais um peso, né? Não, irmãos. É para sermos restaurados. Começar para a minha vida, quando eu estou recebendo a palavra de Deus, essa palavra tem que cortar o meu coração, sabe? Lá em João, quando Jesus está no caminho de Emaús, e depois ele falou, quando ele falava não aquecia o nosso coração, né? Não estava aqui alguma coisa dentro pegando fogo, né? Então, se quiser compartilhar, e para nós sairmos daqui influenciados, não, Senhor. O Espírito Santo fez isso através de Pedro. O Espírito Santo é o mesmo hoje, né? Ele quer usar, ele usa a sua igreja para que ele, através da palavra de Deus, esteja cortando, né? E nós temos que curar às vezes, essa nossa tendência de não estarmos dispostos a que a palavra de Deus corte o nosso coração. Amém? Às vezes a gente começa a ler essa palavra, a orar, a buscar, daqui a pouco vem os pensamentos, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, ou as suas angústias, as suas dores, e isso vai dispersando, né? Ou a gente não está disposto, né, a ficar tempo, né? Hoje, quando há uma mensagem acima de meia hora, já dispersa, né? A gente já não consegue mais acompanhar, mas nós temos que pedir ao Espírito Santo, faça uma obra nova na sua igreja, na minha vida, né? Uma obra de cortar o meu coração e o coração da minha família, dos meus amigos, mesmo que seja impossível aos seus olhos, mas quando Deus usa você através do Espírito Santo, nada é impossível. Amém? Vamos lá. Quem quiser falar mais, por favor, vai levantando a mão. Depois, Pedro comunicou a eles os elementos essenciais da salvação. Vamos ler juntos aqui esse versículo? Vamos lá. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo.
Pedro comunicou. Esse é o resgate para a minha vida e para a sua vida. A obra quem faz é Deus. Pedro ele teve que abrir a boca, né? E é claro, com toda a instrução que Deus deu a ele, relembrando o texto de Joel, né? Tendo aquela postura de autoridade espiritual. Mas ele tomou o passo de comunicar os elementos essenciais da salvação. Eu estava vendo um vídeo de uma igreja nos Estados Unidos, Evolution Church. É uma igreja tipo a Hillsong da Austrália. É uma mega igreja. E na Páscoa, eles comemoraram a Páscoa e a pessoa que deu a entrevista falou, não, nós vamos, para atrair as pessoas, nós vamos comemorar a Páscoa sem falar, observem, sem falar da ressurreição, Calvário, sangue de Jesus, sem falar sobre esses termos pesados para os dias de hoje. Sim, isso. Eu falei dos Estados Unidos, né, para amenizar, né? Irmãos, o homem precisa do Evangelho. E essa pessoa lá no YouTube tem lá, falou, não, porque nós temos que atrair as pessoas para a igreja. Não, nós temos que atrair as pessoas para o Evangelho. Você que se converteu, para se converter tem que ter o quê? Isso que o apóstolo Pedro falou, é a mensagem do Evangelho puro. Arrependimento, e aí tem perdão. Se eu falar uma heresia agora, o pastor Reinaldo levanta a mão. Nós cometemos um erro, nós pedimos perdão a Deus. Eu vejo lá na primeira carta de João que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então nós temos que confessar e Deus perdoa, né? É claro que no nosso relacionamento humano a gente pede perdão, mas a gente pede perdão por quê? Porque a gente reconheceu o nosso erro para com o outro, ou o nosso pecado. Hoje, o Evangelho, em muitos momentos, está sendo dilapidado, né? Enfraquecido, e o poder que o Evangelho precisa exercer, parece que aos nossos olhos humanos, não da parte de Deus, mas aos nossos olhos humanos, parece que está sendo uma coisa fraca. Por quê? Porque não está sendo anunciado o arrependimento, que o homem é um pecador. E esse convencimento é o Espírito Santo que faz, mas nós, como irmãos, como igreja, nós temos que comunicar o Evangelho. É claro que tem as situações que as pessoas passam, que pode ser um meio. Às vezes a pessoa está com uma crise lá no seu lar. Ok, você vai compartilhar o amor de Deus, vai falar do que Deus pode fazer naquele lar, mas nós não podemos perder a essência de que no final, ou nesse tempo de apoio, de amor, de falar o que Deus pode fazer, falar do que é o Evangelho. Irmãos, Deus quer que a gente só comunique. Eu, assim, não gosto muito de dar um testemunho próprio, porque às vezes o diabo usa para que as pessoas está se enaltecendo. Domingo passado eu compartilhei com o Eli, né, Eli? Eu acompanho muito o pastor Hernandes Dias Lopes. Eu vou dar um exemplo do que o que Deus quer de nós, comunicar. E no final do ano, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele sempre lança um
panfleto desse, um livreto, para ser usado no mês de dezembro. São 31 devocionais. Natal, a maior prova de amor. Eu até usei na última vez que eu falei falando de coisas boas, tá? Natal, o eterno amor de Deus, o perseverante amor de Deus, né? O abundante amor de Deus, o imerecido amor de Deus, e assim ele vai. O sacrificial amor de Deus, é a mensagem evangelística. Natal, o sol da justiça, enfim, ele fala sobre o pecado, o verbo que se fez carne, e assim vai. Aí, eu falei com a Cássia: Cássia, não é tão barato, mas também não é tão caro. O que você acha de comprarmos e enviarmos para os seus pacientes e ex? Os que vêm aqui, você entrega em mãos, e os que não moram aqui, a gente envia. A partir do dia que eu propus isso, irmãos, foi uma batalha na mente. Eu confesso isso. Falei, não, a pessoa vai abrir, vai ver que é coisa de crente e vai jogar fora. Não, não vai surgir efeito, né? Não, Correios no final do ano tem muita coisa que entrega, e aí eu vi o Sedex era 20 e poucos reais, muito caro. Então, você vai mandar por uma carta simples, que ainda existe, né? E aí se perde, né? Uma vez agora, uns 6 meses atrás, eu enviei uma caixa para o Rio de Janeiro com coisas, e não chegava. Aí eu entrei em contato, e essa caixa está aí esquecida num setor aqui. Falei, não vai dar certo, não, desiste. Não é isso que acontece com você às vezes, né? E aí, enviei no final de novembro, porque o alvo é a partir do dia 1º de dezembro, ler 1 ao dia, são 31. E a Cássia foi atendendo lá as pessoas. Quando chegou, antes de parar, no final lá, pelo dia 20, que para, né, os atendimentos por causa de festa, Natal, Ano Novo, o pessoal viaja, tal. Uma paciente dela de São Paulo, que ela atende também de pessoas de fora, falou, Cássia, você nunca me perguntou sobre esse livreto que você enviou. Aí ela pegou e mostrou para a Cássia lá no Zap. A Cássia falou, não, a gente enviou, e aí, né, se a pessoa quisesse ler, tal. Falou, Cássia, quando eu recebi, eu comecei a ler, algo aqueceu o meu coração, e eu li tudo de uma vez só. E eu falei, é esse Jesus que eu preciso. E ela morava em São Paulo, num prédio que tem um próximo, não sei assim, ela não falou detalhes, a gente também não quis. Tem uma igreja batista. Aí eu comecei a ir, aí fui no Natal, fui Ano Novo, fui, ainda não, né? Depois que ela contou isso, tá? E aí eu, um dia, me converti. O que Deus quer, isso ela falou em janeiro, quando voltou, né, o atendimento. Em dezembro ela falou que essa palavra de Deus aqueceu o coração dela, tocou, ela falou que sentia algo dentro dela, que ela leu tudo, uma vez, 2, eu acho.
Então, irmãos, algo que foi uma batalha, né? Não vai dar certo, as pessoas vão jogar fora, é coisa de crente, não sei o que, não sei o que. Mas, irmãos, Deus quer que a gente comunique o Evangelho, mas o Evangelho, amém, irmãos? Estejamos, né, sendo fortalecidos hoje, para que a gente siga esse exemplo de Pedro e dos apóstolos e de tantos irmãos, para que nós possamos ter essa comunicação. É o que Deus quer que a sua igreja faça, amém, irmãos? Alguém quer falar, quer compartilhar bem o objetivo? Sim, irmão. Pedro fez essa comunicação, essa pregação, gerou instantaneamente uma reação dos ouvintes. E ouvindo a sua mensagem nessa manhã, deve promover uma reação em nós. Aonde estou falando? Nós temos um compromisso, temos um dever como cristão, e é dever, não é uma opção, de pregar o Evangelho. Amém. Cada um de nós, eu acho que é necessário, assim, saindo daqui, pensar nisso. Estou falhando, se está falhando, né? Mas por que estou falhando? Aonde estou falhando? Porque não tenho pregado o Evangelho. Amém, é verdade. É necessário uma mudança em nós. Não é possível ouvir uma mensagem como essa, uma mensagem de exortação, e não ter nenhum tipo de mudança. Deus espera isso de nós, uma mudança, para a partir de hoje começar a ministrar o Evangelho para as pessoas que a gente tem acesso, que a gente tem contato no nosso dia a dia. A nossa missão principal como cristão é pregar o Evangelho. Quando não fazemos isso, estamos falhando na nossa tarefa principal. Amém, verdade. E, fechando, o pastor Hernandes, eu ouvi uma mensagem dele também, ele mencionando a respeito das igrejas históricas, a igreja cristã, a nossa, todas as igrejas históricas, e ele fala assim que nós valorizamos muito o estudo da palavra, mas falhamos em muito na pregação. As igrejas históricas têm falhado na pregação do Evangelho no seu dia a dia. Eu acho que isso é um ponto de reflexão muito forte para a gente dar um passo à frente, mudar esse cenário. Não podemos falhar na nossa missão principal. Amém. E mais uma vez, pastor lá. Pois não, pastor? Acho que um dos motivos de coragem dos crentes lá no pregar é porque eles dizem assim: não vejo mudança nas pessoas. É um ponto de vista errado. É um ponto de vista errado. O correto é anunciar o Evangelho. O que vai acontecer com a pessoa depois, aí é ela e o Espírito Santo. Amém. Então a pessoa ela fica desencorajada porque ela diz: mas eu falei tanto de Jesus para minha família, eles não querem ir para a igreja. A nossa função é anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. E quem faz agora é Deus. Mas aí nós nos acomodamos nessa de não falar, não pregar o Evangelho para as pessoas. E mais uma coisa, nós seremos cobrados por isso. A Bíblia nos diz isso, nós seremos cobrados pelas pessoas que estão ao nosso lado e nós poderemos alcançar o seu Evangelho. Amém. Mais uma vez, irmãos, não é um peso, né? Para sairmos daqui com o nosso coração pesado, mas é um desafio, né? É algo que nós precisamos crer. Você, independente da sua experiência, da sua intelectualidade, quanto tempo você é crente, você, eu não sei falar, essas coisas, né? Olha o que o apóstolo Paulo disse para a igreja aos
Tessalonicenses, né? Você já conhece o texto. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Paulo ficou 3 sábados naquela cidade, anunciando o evangelho. Então ele falou: olha, o evangelho não chegou a vocês apenas quando eu anunciava, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então o apóstolo Paulo, ele fala, comunicou o evangelho a eles, através do poder do Espírito Santo, e quem anunciou, o apóstolo Paulo, que era o instrumento ali, anunciou com convicção. Convicção essa que foi depois inundada no coração deles. Se você lê esta carta, é uma igreja que Paulo sempre fala: olha, vocês estão bem, vocês estão firmes com Deus. Então você, querido, é capacitado por Deus para a palavra sair da sua boca, e o poder do Espírito Santo está em você. A gente só pensa nisso nos supercrentes. Não, querido. Jesus está em você, amém? Se você creu em Jesus, se você recebeu esse evangelho, você tem o poder do Espírito Santo. Nós temos que crer. Eu confesso, irmãos, eu preciso crer mais, né? Viu isso daqui? A luta. Você, não, eu vou mandar e ponto final. Deus vai usar, eu creio. Mas a gente é homem, a gente é falho, mas não para se esconder nisso. Crendo, Deus vai usar. Se as pessoas não lerem, não, pelo menos ler, ok. Foi um instrumento para comunicar. Agora, o poder do Espírito Santo está na igreja, no mundo, e a igreja é esse instrumento para que esse poder seja exercido no coração mais duro, amém? Vamos lá, já tem bastante coisa. Pedro confortou o coração deles com a esperança do evangelho. Vamos ler juntos aqui, mais forte, viu? Para a gente ler, Atos 2 aqui. Essa promessa é para vocês, o dom do Espírito Santo, a salvação, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados, arrependimento e fé, pelo Senhor, o nosso Deus. Espera aí, como conciliar? Arrependei-vos, né? Crede no Evangelho. Vocês que mataram o Senhor Jesus do ponto de vista humano, né? Porque era plano de Deus, né? Mas o Evangelho, mesmo confrontando a minha vida com o pecado que habita em mim, gera conforto, não é verdade? Porque quando nós começamos a enxergar você, o que o pecado fez na sua vida, e agora o que Jesus fez, perdoando, limpando, transformando, tirando a condenação que o pecado traz, isso traz conforto. Com todas as dificuldades que a gente vive, né? Lutas, às vezes doenças, perdas, dificuldade com filhos, material e espiritual também, e etc. Com todas essas lutas que o Senhor Jesus disse, no mundo nós vamos ter aflições, mas a mensagem do Evangelho, falando que Jesus morreu na cruz, aquele sangue que limpa, o arrependimento, gera conforto. Porque quando a gente enxerga o que nós éramos antes do Senhor Jesus, o que nós somos hoje, conforta, né? Poxa, o Evangelho muda, o Evangelho coloca a pessoa como filho de Deus, o Evangelho conforta, o Evangelho exorta, o Evangelho nos dá nova vida. Então não está dissociado pregar o Evangelho
o evangelho puro de arrependimento. Nós somos pecadores, nós estamos separados de Deus, condenados, do conforto que este evangelho traz. Amém? O evangelho, ele confronta, mas ele conforta, porque aquilo que Deus faz na vida do homem, não tem ONG que faz, não tem sociedade, não tem ideologia, não tem rezas, não tem nada que possa fazer o que Deus faz na vida do homem. Por isso, a gente acha que, né, confortar as pessoas, você está lá com uma pessoa que está doente, eu vim aqui, você ora, você pede a Deus a bênção, a cura, mas a mensagem de arrependimento traz conforto. Amém, queridos? Alguém quer falar? Pedro confrontou o estado do mundo. Atos 2,40. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Meus irmãos, este é um ponto também muito forte, né? Nos nossos dias nós estamos aí vendo coisas terríveis. E nós não podemos deixar de anunciar o que o evangelho é. Nós não podemos ter essa omissão, né, do politicamente correto, né? Não vamos tocar em alguns assuntos porque hoje, né, nós, por exemplo, no Brasil, né, nós estamos vivendo aí situações já há muito tempo, né, muito séculos, né, a corrupção do homem, né, o ardor pelo pecado, né, isso tudo mais. E aí a gente, para não sensibilizar as pessoas, para não afastar as pessoas, nesse tempo que a gente esteve nessa viagem, eu fiquei um pouco frustrado. Eu falei: Senhor, a gente conviveu com uma senhora de 84 anos. Era um grupo da terceira idade. Nós éramos em 23, então só 3 abaixo é de 60. O restante era de 60, 70, 72, 74 e essa 84. E ela é uma pessoa riquíssima, lá que mora lá em São Paulo. Teve uma história de vida promíscua. Ela era tão, quando jovem, naquela época, hein? Quando ela tinha 16 anos, o pai dela, muito rico lá em São Paulo, enviou para ela para a França, para estudar numa escola de freira, porque ela era barra a pé. E ela se casou, mas se separou, eu tenho 84, ela se separou com 44 anos de idade. Não casou mais. Os 2 filhos que ela teve se mataram. E ela, na carteira, carrega a foto dos 2, aí abre, beija. E a gente começou lá, nos momentos que dava, conversar. Nós ajudamos ela, a questão da mala, que ela é fortuna, mas tá. Começamos a ter um vínculo, né? E num certo dia ela falou: vocês falam de Deus, vocês falam, né, graças a Deus, que bênção, esses termos evangeliqueis. E ela falou: eu sou espírita, e eu queria saber qual é o ponto de vista de vocês. Aí nós sentamos, batemos um papo, mas foi difícil, porque ela é uma pessoa, ela fala 3 línguas, inglês, francês e alemão. Um dos aeroportos que nós passamos na Alemanha, ela chegou no guichê do policial lá, começou a bater papo em alemão, ficou olhando assim, 84 anos. Aí a minha frustração é que eu não conseguia
argumentar esse confronto, não ríspido, não falando, você vai para o inferno se você continuar a ser espírito, não. Mas ela falou, não, Jesus disse que há reencarnação, lá em João, ela citava, lá em João 3, Jesus disse que se nós não nascermos de novo, eu falei, não, Malu, Jesus mesmo disse, aí eu abri a Bíblia no celular, mas, sabe, Deus vai agir, é claro, o Espírito Santo vai agir. Mas sabe quando você vai começando a ficar sendo espremido, né? Parece que falta alguma coisa para você falar, não para convencê-la, mas para que entre esta palavra. E aí nós temos que nos preparar para os confrontos, não confronto de bater, de briga, mas ter, conforme, né, a palavra de Deus, nós temos que saber o que Deus é, conhecer a Deus, conhecer, né, os argumentos do Senhor Deus para as questões de hoje. Hoje nós temos questões que são dificílimos, porque o inculcar na mente das pessoas. Teve uma vez que eu conversei com outro pastor, eu falei, pastor, será que o espírito do engano tem mais poder do que o Espírito Santo? Porque a gente está vivendo dias, né, irmãos, que o espírito do engano parece que tem mais poder. Ele falou, não, Samuel, claro que não. O Espírito Santo é Espírito de Deus, e Deus é maior. O que nós precisamos é cultivar uma vida com Deus para que esse Espírito Santo haja. Amém, irmãos? Você tem o Espírito Santo, é isso que eu peço hoje, em nome de Jesus, na minha vida, na sua vida, de nós crermos que nós temos o poder de Deus para confrontar com amor, mas com verdade de Deus. Com verdade de Deus. Amém? Vamos lá. Depois, Pedro colheu os frutos, né? Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Que bênção, né? Que bênção é vermos frutos. E esse é o alvo da igreja. A igreja existe para que nós estejamos dando frutos. O Senhor Jesus disse isso lá em João 15, né? Então vamos encerrar essa parte. O modelo de evangelização de Pedro corta, vamos ler juntos aqui, irmãos. Primeiro, corta o coração do pecador com a palavra de Deus, comunica a ele os elementos essenciais da salvação, conforta o coração do pecador com a esperança do evangelho, confronta o estado do mundo, colhe os frutos que o Senhor mesmo produzirá. Amém. Confrontar o mundo, né? Isso que nós precisamos, né? Às vezes eu fico olhando, só para fechar, me veio aqui à mente agora, todos esses programas evangélicos, na rádio, TV, às vezes os programas na rádio ficam debate, a doutrina tal, a igreja tal. Irmãos, usa para pregar o evangelho, né? E nós precisamos de um despertamento da unidade da igreja evangélica no Brasil, porque está aí, coisa no Brasil, no mundo, né? E a gente está vivendo, né? Eu falo assim, lideranças, né? Não se unem para juntos irem para uma TV e falar, olha, sobre a questão, exemplo, do aborto, a palavra de Deus diz isso, porque isso vai gerar juízo, todas as coisas que têm acontecido em nossa pátria. Isso é uma palavra, não estou sendo político, né? Mas, gente, o pecado gera juízo de Deus.
e nós, como igreja, temos que confrontar. Amém? Vamos lá, chega aí. É um anseio, né? Vamos ver agora, só um ponto para encerrar, da questão que a igreja old school edifica os crentes, né? Então aí nós vamos ver apenas um ponto hoje, e no próximo domingo a gente encerra. Aí Atos 2, 42, aquele texto que você sabe, né, de cor. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, e assim vai. Vamos ler aí? Você pode abrir sua Bíblia aí, nós temos que ler a Bíblia, né? Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Vamos ler só até aí, no próximo domingo a gente vai ver os outros pontos. Então vamos lá. Uma igreja que edifica os crentes. Jesus ordenou que sua igreja fosse uma igreja que faz discípulos. Você sabe, né? Esse texto, ide por todo mundo, pregar o evangelho, anunciando e fazendo discípulos. Uma igreja que forma Cristo nos cristãos, Gálatas 4, 19, tá? E vê-los amadurecer, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Eu li sobre este ponto, e o escritor, ele colocou esses dois pontos aí, crente e discípulo. A igreja aqui diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós vamos ver no ensino, o termo aqui é no didaquê, ou catequizar. Mas esse é um ponto, crente e discípulo, que o Senhor Jesus batia na tecla. Ele chamava as pessoas para crerem nele e para segui-lo. Então, a edificação que a igreja precisa ter, Deus colocou a igreja como instrumento para edificar os crentes. Isso é, para tornar aquele que crê em discípulo. E isso é algo que mexe com a gente. 5 componentes essenciais. Nós vamos ver o ensino dos apóstolos é o conteúdo da edificação dos cristãos. Quer ver? A igreja primitiva era constante e consistente no ensino, na doutrina dos apóstolos. O grego aí é o didaquê, que vem de didática, né? Esse escritor, crente, é Jorge, não é Geroge, não. A igreja foi projetada para ser um centro de ensino. No entanto, cristãos hoje não agem como cristãos porque eles não pensam como cristãos. Forte isso. É claro que o que o irmão Eli compartilhou é algo, né? Nós não existimos como igreja apenas para termos conhecimento. O conhecimento, né, o fundamento dos apóstolos é para nos levar a uma ação, um modo de vida, né, para fundamentar a nossa fé em Cristo e para levar esta fé. A fé é o evangelho aos outros. Então nós precisamos refletir hoje. Cristãos hoje não agem como cristãos porque não pensam como cristãos. Assimilamos, né, comportamentos que não pertencem a Cristo. E aí o ensino, né, o fundamento que é o ensino dos apóstolos, dessa palavra de Deus, transforma esse pensamento que não é cristão
em um pensamento cristão, quer dizer, uma ação. Olha, o apóstolo Paulo, ele falou muito nisso, né? Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, amável, puro, seja isso que ocupe o seu pensamento. Porque aquilo que você tem de edificação, de ensino, de fundamento, vai agir nos seus sentimentos. Então, se eu tenho a convicção, se eu penso como cristão, se eu conheço Deus, eu vou sentir seguro, confiante, com fé, inabalável, perseverante, não é verdade? Se eu encho a minha mente, se eu tenho esse ensino da palavra de Deus, eu vou me sentir fortalecido, corajoso. O apóstolo Pedro, ele conhecia o Antigo Testamento, ele era um judeu, e aí ele usou esse ensino para levar esta palavra. E se eu sinto, se eu vejo na minha alma coragem, força, intrepidez, tira o medo, né? Eu vou agir, eu vou anunciar. Então, queridos, nós não, conforme o nosso irmão ele falou, realmente, as nossas igrejas dão muita ênfase em ensino, caráter cristão, mas esse ensino, ele precisa ser um instrumento para que nós possamos viver o Evangelho, para que nós possamos ser discípulo. Amém? Vamos lá. Cristãos não pensam como cristãos porque eles não entendem a sua fé. Fé aqui não é a capacidade de crer, mas é o Evangelho. E nós precisamos entender o que é este Evangelho, profundidade dele, né? O alcance dele, o poder que esse Evangelho tem. Então nós temos que perseverar. Ensinar, catequizar, a gente acha que isso é um termo que a Igreja Católica que inventou, mas não é. Ensinar, e a palavra de Deus traz muitos textos, é catequizar, é formar. Hoje, realmente, se você pergunta para uma pessoa, você é cristã? Ah, sou cristã. Então, voltando, eu vi um vídeo lá fora, onde um rapaz foi na rua, você é cristão? Ah, eu sou cristão. Eu não sei se é crente, mas que não era crente, né? Não é possível. Então me fala um versículo bíblico. Ah, eu não sei. Você é cristão? Eu sou cristão. Então me fala um versículo bíblico. Ah, não sei. E foi. Não. Aí, você é muçulmano? Sou. Me fala um texto do Alcorão. O cara começou a falar. Ah, tá bom, chega. Você é muçulmano? Sou. Então me fala um texto do Alcorão. Começou a falar. Tá bom, chega. Então, o ensino não é para ser algo que entra aqui e sai aqui, mas o ensino é para formar Cristo em nós. E formando, nós vamos para mostrar esse Cristo aos outros. Amém? E aí nós temos Mateus 28, 20, Jesus diz, ensinando-os. Ensinando, quer dizer, formando Cristo, sendo crentes, mas discípulos depois. Aí os apóstolos, né, aliás, os escritores Lucas, para que tenha plena certeza de tudo o que lhe foi ensinado, lá em Atos 1, quando Lucas começa a escrever o livro, ele fala, olha, Teófilo, eu estou escrevendo para que você seja instruído, ensinado, né? Depois, Atos 18 aí, era ele instruído no caminho do Senhor, que está falando sobre Apolo,
com mais exatidão, lhe expuseram, né? Catequizaram ele com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo chegou lá numa cidade, começou a falar do Evangelho de Jesus, e os apóstolos, espera aí, ele está indo bem, mas ele precisa ainda ser ensinado com mais exatidão. Atos aqui, mas eles foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus. Eu escolhi assim, mostrei essa ênfase. Informado aqui não é a informação, mas é a formação. O catequel, quer dizer, catequizar. Não é aquela coisa, né, de reza, né, de você saber coisas de Deus, mas não viver. Não é isso. Mas é a ênfase que a palavra de Deus diz, nós temos que formar, ensinar. Amém, irmãos? Paulo, né? Você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com Ele, conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo porque foi instruído na sua lei. Paulo está falando, você judeu que foi instruído, mas você não está vivendo o que a lei ensina, né? E aí, para encerrar, aqueles que recebem o ensino, aqueles que estão sendo instruídos da palavra, devem repartir com seus mestres, aqueles que os instruem, todas as coisas boas, né? Continua na semana que vem os outros pontos. Amém, irmãos?